Beleza, gente? Voltando aqui para mais uma aula. Agora sobre exercícios de dilatação superficial. Onde vamos ter agora nessa primeira questão. Ele traz aqui um vidro do basculhante, que é aquela janela que se abre só um pouquinho, sabe? Tem no banheiro, que tem nas casas na frente, né? É o basculhante, tem aqueles vidros em formato retângulo, né? Um vidro tem uma área de 0,1 metros quadrados. Ele está inicialmente a uma temperatura de 30 graus Celsius. Ele é aquecido pelo sol aí durante um dia bem quente. E ele atinge 45 graus Celsius nesse dia aí. Aí ele pergunta qual foi a dilatação desse vidro, que tem uma área inicial de 0,1 metros quadrados. E tomando o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 0,8 vezes 10 a menos 5, né? 0,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 é o mesmo que dividido por graus Celsius. O coeficiente de dilatação do vidro é esse. Ele pede a dilatação que ocorreu no vidro a partir desse aquecimento do vidro de 30 graus Celsius a 45 graus Celsius. Indo para a equação que acabamos de ver, onde temos que a variação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes uma variação da temperatura. Lembrando que o beta, vou escrever aqui, o beta é 2 vezes o alfa, é 2 vezes o alfa. Se o alfa é 0,8 vezes 10 a menos 5, logo teremos que o beta é 2 vezes 0,8, dá 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 5. Graus Celsius. Agora podemos colocar ele, resolver a questão. A variação da área é o que ele quer descobrir. A gente iremos descobrir a área inicial, ele dá 0,1 metros quadrados, né? O beta a gente acabou de encontrar aqui, 1,6 vezes 10 a menos 5 sobre graus Celsius. A variação de temperatura, ele estava a 30 graus Celsius e foi para 45, ou seja, a variação de temperatura foi de 15 graus Celsius. A partir daqui a gente pode cortar graus Celsius com graus Celsius aqui em cima. E a única unidade que vai sobrar é o metro quadrado, que é exatamente a unidade da área. Fazendo as contas aqui. Zero vírgula um é o mesmo que 1 dividido por 10. É 1 dividido por 10. Ou seja, a gente vai ter aqui variação da área igual a 1 dividido por 10 vezes 1,6 é 16 dividido por 10. Repete 10 elevado a menos 5. Repete esse 15 aqui que sobrou. A unidade que sobrou aqui a gente pode colocar no final para a gente não se perder. Metros quadrados, que é a unidade de área. Com isso, a gente vai ter aqui 10 vezes 10 dá 100. 1 vezes 16 dá 16.
Ou seja, a gente vai ter 16 dividido por 100 aqui embaixo. Quando a gente está dividindo um número por 100, né? É como se a gente andasse duas casas decimais aqui em cima. Ou seja, a casa decimal está aqui, que é vírgula zero, né? Não precisa aparecer. Aí a gente dividiu por 100, anda duas casas, ou seja, uma, duas. Ou seja, aqui a gente vai ter 0,16. E a gente dividiu por 100. Ou seja, a variação da área vai ser igual a 0,16 vezes o 15 aqui, vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Fazendo essa conta aqui. Vou fazer aqui no canto. Vezes 0,16. Quando é multiplicação, não... posição colocada aqui não interfere tanto como se fosse a soma, né? Que tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação não importa tanto aqui. 5 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Vai 3. 1 vezes 6, 6 e 3, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 15 dá 0. 0 vezes 1, 0. E 0. 9 e 5 dá 14. Vai a 1. 1 e 1, 2. Mais 0, 2. 0 mais 0 é 0. Não precisa nem colocar. Temos duas casas aqui decimais, né? Aí a gente vai andar duas casas. 1, 2. Ou seja, o resultado é 2,4. Ou seja, a variação da área vai ser igual a 2,4 vezes 10 menos 5 metros quadrados. Ou seja, o resultado dessa variação da área desse basculhante, do vidro desse basculhante, foi de 2,4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Partindo para a próxima questão. Nessa questão, agora ele traz uma placa de alumínio. Aquela placa de alumínio no início da cidade, onde tem o nome dela. Ele diz que tem 10 metros quadrados. Em um dia que tem altas temperaturas, ela chega a dilatar 0,0048 metros quadrados. Aqui se pede de quanto foi a variação da temperatura. Agora a pergunta já é diferente, ele quer saber qual foi a variação da temperatura para que ele dilatasse essa quantidade aqui. Tomando o alfa do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5. Aí a gente pode vir para a equação, onde a gente sabe que a variação da área é igual à área inicial vezes o beta vezes a variação da temperatura. E ele quer saber exatamente a variação da temperatura. Antes de colocarmos os valores aqui, vamos organizar essa equação para descobrirmos a temperatura. Nós podemos isolar a temperatura e passar os outros termos aqui, a área inicial e o beta, para o outro lado dividido. Aí teremos que a variação da temperatura será igual a delta A dividido por a área inicial vezes o beta. Vezes o beta. Aí daqui a gente já pode substituir os termos. Mas agora, descobrindo o beta, lembrando que o beta é 2 vezes o alfa
E o alfa é 2,4 vezes 10 a menos 5, elevado a menos 5. Aí vamos ter que o beta é igual a 2 vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Ou seja, teremos que o beta é igual a 2 vezes 2,4 dá 4,8 vezes 10 a menos 5 sobre graus Celsius. Esse é o valor de beta. Já podemos substituir aqui no termo, juntamente com a variação da área que ele deu aqui e a área inicial que ele também deu aqui de 10. A variação da temperatura foi a área inicial, ou a variação da área, que é de 0,0048, dividido pela área inicial, que é 10, vezes o beta, que é 4,8, vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Lembrando que aqui esse 10 está em metros quadrados. Deixa eu colocar aqui melhor para vocês. Lembrando que aqui a gente está o 10 metros quadrados. Essa variação aqui também é metros quadrados. Aí aqui a gente já pode cancelar esse metro quadrado aqui de cima com esse metro quadrado aqui de baixo. Vai sobrar só o grau Celsius. Quando a gente tem uma divisão de frações, né? Conserva a primeira e inverte a segunda. Quando a gente inverte essa daqui, o grau Celsius vai ficar aqui em cima. Vamos repetir aqui. Delta T igual a 0,0048 sobre 10 vezes 4,8 vezes 10 menos 5 graus Celsius. Sabemos que o resultado está indo no caminho certo, porque esse termo grau Celsius é o do termo de temperatura que a gente quer descobrir aqui. Partindo agora para aqui. O que a gente pode fazer nessa parte? Aqui temos esse 10 a menos 5. Quando a gente tem um número na parte de baixo, 10 a menos 5, 10 a menos alguma coisa, ele sobe. Ou seja, a gente vai ter esse número aqui, vezes 10 a quinta positiva ali, né? A potência vai estar positiva. Aí vamos ter aqui 0,0048 vezes 10 a quinta dividido por 10 vezes 4,8, é só andar uma casa aqui, a gente foi com 48 embaixo. Graus Celsius. Aí, como é que a gente pode dividir esse por esse? Fica fácil aqui, porque a gente tem esse 10 elevado à quinta. Ou seja, a gente pode multiplicar esse número aqui por 10 até ele chegar igual a esse aqui, tirando desse 10 à quinta. Ou seja, se a gente multiplicar esse número aqui por 10 a 1, ele vem para cá. 10 ao quadrado, ele vem para cá. 10 ao cubo, ele vem para cá. E 10 à quarta, ele vem para cá. Ou seja, se a gente dividir esse número aqui em 2, se a gente dividir ele 10 à quarta vezes 10. Veja que aqui ainda dá 10 à quinta, né? Esse 10 à quinta aqui de cima. Dividido por 48. Esse número aqui, vezes 10 à quarta, vai dar 48. Vezes o 10.
sobre 48 graus Celsius. Aí podemos cortar o 48 em cima com 48 embaixo, né? Porque 48 dividido por 48 vai dar 1. Restando assim o valor de 10, a variação da temperatura que ocorreu nessa placa de alumínio, né? Foi de 10 graus Celsius. Ou seja, aconteceu uma variação de 10 graus Celsius para poder o alumínio dessa placa, né, que tem 10 metros quadrados, ocorreu essa dilatação de 0,0048 metros quadrados. Uma pequena dilatação ocorreu com essa variação de 10 graus Celsius. Partindo agora para a próxima questão, onde aqui ele traz uma placa de concreto usada na construção civil, normalmente na parte do chão, ou então tem pessoas que fazem pias, né? Essas pias são feitas com placas de concreto, algumas delas, outras são feitas com uma massa feita com acrílico, massa de vidro, mas nesse caso é uma placa de concreto, e ele sofre uma variação de temperatura de 5 graus Celsius, e ele acaba se expandindo em 0,024 centímetros quadrados. Aí o que é que ele pede aqui? Ele quer saber qual foi a área inicial dessa placa. Foi a área inicial. Tomando o alfa do concreto, né, a dilatação linear do concreto, de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou seja, temos uma placa de concreto, que aconteceu uma variação de 5 graus Celsius, e ele expandiu 0,024 centímetros quadrados. Qual será a área inicial dessa placa? Lembrando da equação, temos que a variação delta A da área, né, é igual à área inicial vezes o beta, o beta é 2 vezes o alfa, né, vezes a variação da temperatura. Como ele pede a área inicial, a gente vai isolar esse A0 aqui e passar o beta, delta T para o outro lado, para facilitarmos as contas. Alfa 0 vai ser igual a 1 delta A dividido pelo beta, delta T. Só para calcular aqui o beta. O beta vai ser igual ao 2 alfa sabendo que o alfa é 12 vezes 10 a menos 6. Vamos ter aqui um beta igual a 2 vezes 12, 24. Vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Dividido por graus Celsius, no caso, né? Que é graus Celsius a menos 1. Substituindo aqui, vamos ter a área inicial, vai ser igual a... Ele se expandiu 0,024 centímetros quadrados. 0,024 centímetros quadrados sobre o beta, que é 24 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6 por
graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que foi de 5 graus Celsius. Podemos aqui agora cancelar os graus Celsius. Tem um aqui em cima e outro aqui dividindo, né? Novamente, teremos o 10 elevado a uma potência negativa aqui embaixo, ou seja, ele sobe, fica aqui na parte do numerador. E podemos ver que está indo no caminho certo, porque a gente tem centímetros ao quadrado aqui, que foi a única unidade que sobrou, que é a unidade da área, né? Vamos agora repetir aqui. A área inicial é igual a 0,024. O 10 eu subo ele, com 10 a sexta positiva, vezes centímetros quadrados, dividido por 24. Esse 10 a sexta aqui, a gente pode tornar ele dois números, como 10 a terceira vezes 10 a terceira. E esse 10 a terceira a gente multiplica aqui. Vou fazer aqui para vocês verem. Teremos 0,024 vezes 10 elevado a terceira, vezes 10 elevado a terceira, centímetros quadrados. Podemos ver aqui, ó, que o 10 elevado a terceira vezes 10 elevado a terceira, quando a gente multiplicar aqui, soma os expoentes, 3 mais 3, 6, continua sendo 10 a sexta. E aqui embaixo, 24. Se a gente multiplica 0,024 vezes 10 ao cubo aqui, a gente anda 3 casas, vai ficar o 24. Ou seja, teremos 24 vezes 10 ao cubo, esse outro que sobrou, centímetros quadrados, sobre 24. Faltou temperatura aqui, que eu esqueci de colocar, 5 vezes 5 aqui, 24 vezes 5 aqui. Agora está certo. Agora podemos cancelar esse 24 aqui com 24. E vai sobrar 1.000, 10 a terceira é 1.000, dividido por 5, né? E quanto é que dá 1.000 dividido por 5? Dá 200. 200 vezes 5 dá 1.000. Ou seja, chegamos no resultado de 200 centímetros quadrados, que é a área inicial dessa placa de concreto. E as questões sobre dilatação superficial terminam aqui. Vamos ver a aula sobre dilatação superficial e após algumas questões sobre dilatação volumétrica. Até mais.